Boa noite, alunos do quinto período. Nós iremos dar início à apresentação com o tema A Chegada dos Portugueses e a Riqueza da Nova Terra. Em 22 de abril de 1500, chegavam ao litoral sul da Bahia, Brasil, as caravelas portuguesas lideradas por Pedro Álvares Cabral. Foram 45 dias de viagem, 13 caravelas e 1.400 homens. O encontro entre portugueses e índios foi um choque cultural. Os portugueses achavam estranho os índios andarem sem roupa, enquanto os índios achavam estranho os portugueses também. No primeiro contato, os índios recusaram os vinhos e a comida dos portugueses. Muita coisa era novidade, mas logo de cara, os índios apontaram para o objeto de prata e ouro que de fato despertou o interesse dos portugueses. No dia 26 de abril, foi celebrada a primeira missa e rezada pelo Frei Henrique de Coimbra. Após a missa, a esquadra rumou em direção aos índios em busca de especiarias. Os povos que habitavam no Brasil, na época da chegada de Cabral, viviam de uma forma bem diferente. Eles tinham costumes distintos e não conheciam a escravidão. O impacto causado pelos portugueses é o mesmo que causava hoje a chegada de uma nave espacial de outro planeta. Os portugueses realizavam a colonização dos índios de 3 formas: o trabalho escravo, utilizando a força bruta, a culturação do índio para que ele fosse separado da tribo e a utilização indígena como trabalhador assalariado. No início do período colonial, os índios eram vistos como essenciais para os negócios do ciclo de açúcar. A coroa tinha interesse na escravidão indígena porque eles eram necessários para a produção dos indígenas. Os verdadeiros donos do Brasil sofreu devido à violência, falta do conhecimento, doenças adquiridas por causa da violação sofrida por parte dos brancos e por causa da escravidão. A principal fonte histórica clamada Descobrimento do Brasil é um documento redigido por Pero Vaz de Caminha. A carta conta com detalhe aspecto da viagem, a chegada ao litoral brasileiro e os índios que habitavam a região e os primeiros contatos entre portugueses e nativos. Nesta carta, Pero Vaz de Caminha falava sobre sua partida de Belém, que foi no dia 9 de março. Explicava que eles iam flutuando de acordo com a vontade do mar até o dia 21 de abril, quando apareceram flutuando sobre a água folhas de botélio, uma erva comprida, também chamada de rabo de asno. Em seguida, avistaram um monte grande, alto e arredondado, onde viram terra plana e com grandes árvores. Deram o nome de Veracruz, e ao monte chamou Monte Pascoal. No dia seguinte, avistaram na praia homens nus, de peles avermelhadas, cabelos lisos e cabeça enfeitada por belos cocares de penas, cloras e armados com arco e flechas. Ao falar com eles, não tiveram respostas, eles não entendiam português. Nicolau pediu com gestos para que abaixassem as armas e ofereceu a eles o seu barrete frígio, que era o gorro vermelho que trazia em sua cabeça. Os homens aceitaram e deram a eles um de seus cocares, de pena colorido. Em seguida, encontraram um recife formado por rochedos muito forte e com uma entrada larga o suficiente para passarem os navios. Dando continuidade ao trabalho, agora vamos falar das riquezas da nova terra. Você sabe qual foi a primeira riqueza explorada pelos portugueses no Brasil e quem eram as pessoas que extraíam esse material? Então, para responder a essas duas perguntas, vamos observar a imagem do mapa, que representa as terras encontradas pelos portugueses. Nos primeiros 30 anos, após a chegada dos portugueses, não houve grande interesse por parte de Portugal por essas terras. A coroa portuguesa se ocupava com os negócios lucrativos no Oriente e a carta de Pero Vaz de Caminha relatava uma terra virgem, sim, riquezas minerais. Porém, foram enviadas algumas expedições para fazer o reconhecimento do local e verificar se existiam riquezas. Encontraram o pau-brasil, primeiro produto da terra. As consequências da exploração do pau-brasil no início da colonização portuguesa trouxe muitos problemas para a flora e a fauna brasileira, especialmente para a Mata Atlântica, onde a planta ocorre originalmente.
O pau-brasil tornou-se escasso no país por ter sido extraído em grande quantidade das matas no período colonial. Na época, a planta para os índios era chamado de Ipirapitanga e para o colonizador português, o pau-brasil, assim sendo a primeira riqueza, deu-se o nome à terra Brasil. O pau-brasil é explorado desde os primeiros anos do século XVI. O conhecido pau-tinta foi usado para pagamento do primeiro empréstimo externo brasileiro, 3 toneladas encaminhadas à Inglaterra. O pau-brasil é uma árvore legumosa nativa da Mata Atlântica. Originalmente estende-se no Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte. A madeira que lhe deu popularidade é da cor vermelha fogo. Foi muito utilizada na indústria de tinturaria. A espécie ameaçada de extinção em razão do desmatamento é hoje protegida por lei. Foi declarada árvore nacional em 1978. O dia 3 de maio foi escolhido como o Dia Nacional do Pau-Brasil, com o objetivo de promover ações de conservação da espécie. Obrigado pela atenção de vocês. Tenham uma boa noite.